Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Jardel para mais uma videoaula. Videoaula essa sobre correção de atividade, mas é uma atividade especial que é a revisão para a prova de julho, ok? Então, é uma atividade que é de suma importância porque tem questões que são bem parecidas com as questões que vão estar disponíveis para vocês na plataforma Mob Família, ok? Então, vamos então à questão 1, que diz o seguinte: em um triângulo ABC, a medida do ângulo A é 67 graus, a medida do ângulo C é 48 graus. Qual é a medida do ângulo interno B, né? Então, essas medidas aqui são medidas dos ângulos internos. E nós sabemos a seguinte relação, né? Que a soma de todos os ângulos internos de um polígono de n lados é dada pela seguinte fórmula: de n menos 2 vezes 180 graus. Como eu tenho um triângulo, o triângulo tem quantos lados? Tem 3 lados. Então, no lugar do n, eu substituo o 3. Então, eu vou ter 3 menos 2 vezes 180. Portanto, a soma dos ângulos internos de um triângulo é 3 menos 2, que vai dar 1. 1 vezes 180 vai dar 180. Então, eu sei que a soma dos ângulos A mais B mais C tem que dar quanto? 180 graus. Beleza. E agora o que eu faço com essa informação? Só substituir os valores que a gente tem aqui nessa equação. Então, no lugar do ângulo A, eu vou colocar 67, porque a medida do ângulo A é 67 graus. O ângulo B eu não sei, eu quero descobrir, eu vou colocar apenas um Bzinho. O ângulo C ele já deu, que é 48. Então, vou colocar aqui 48 graus. E aqui tem que ser igual a quanto? A 180 graus, que a gente descobriu que a soma dos ângulos internos de um triângulo é 180 graus, porque a gente já tinha trabalhado essa fórmula, que é a soma dos ângulos internos de um polígono, ok? De n lados. Então, como o triângulo só tem 3 lados, a gente substitui n por 3 e descobre que é 180. Enfim, prosseguindo aqui, pessoal. Então, eu vou fazer o seguinte, eu tenho uma pergunta aqui. Qual é o valor que eu devo adicionar a esses dois números aqui, ó, para que eu chegue a 180? Essa é a pergunta, na verdade, né? Ele está perguntando justamente a medida do ângulo B, é justamente isso que eu acabei de falar. Então, basta a gente somar 48 com 67 e ver a diferença com 180, né? Vamos somar aqui em particular, né? Vou botar aqui 67 mais 48. Opa, botei 8 aqui na frente, é 48. A gente sabe que 8 mais 7 vai dar 15, deixa o 5, vai 1. 1 mais 6 vai dar 7, 7 mais 4, 11. Então, aqui vai dar 115, né? No caso, 115 graus. Então, vou apagar aqui, tá? Porque foi só um cálculo auxiliar. Então, eu vou ter que B, que é o ângulo que eu quero descobrir, o ângulo B, mais 115, né? Porque a soma desses outros dois tem que ser igual a quanto? 180 graus. Então, qual o valor que eu devo somar 115 para chegar a 180? É justamente você subtrair de 180 o valor 115, certo? Então, vamos aqui fazer a operação de subtração, cálculo auxiliar, para a gente poder descobrir o valor do ângulo B, tá? Então, vamos aqui, ó. Aqui 0 não dá para tirar, pede emprestado. Aqui ficou, no caso, 7. E aqui vai ficar 10. 10 menos 5 vai dar 5. 7 menos 1 vai dar 6. E 1 menos 1, 0. Então, vai dar 65 graus. Portanto, a medida do ângulo B é igual a 65 graus. Ok? Então, essa é a resposta da questão que está no item C, né? A alternativa correta, você marca aí o item C. Questão 2. Observando o triângulo a seguir e fazendo cálculos necessários, marque a alternativa que indica o valor do ângulo x. Acabamos de ver no item 1 que a soma de todos os ângulos internos de um triângulo tem que dar justamente 180 graus. Se eu tenho 80 e 70, então aqui esses dois juntos, somados, faz 150. Para chegar a 180, eu tenho que somar com x, né? Isso aqui tem que dar 180. Aqui de cabeça, cálculo mental, você se descobre que x é igual a 30, né? Se você somar 30 com 150, você obtém 180. Mas por questão didática e algébrica, você repete 180 aqui e o 150 vem subtraindo, tá? Que no caso 180 menos 150 vai dar 30, né? Mas aqui cálculo mental, não precisava nem conta.
você encontra que aqui é... Oxe, 150... Aqui não tem alternativa. Fazendo os cálculos a seguir necessários, marca a alternativa que indica o valor do ângulo x. 70 mais 80 vai dar 150, né? 150. 150 para 180 tem que valer 30. Tem algo errado aqui. Vamos aqui, 80 mais 70, que vai dar 150. Aqui não tem alternativa. Não tem 30 aqui nas alternativas. Então tem algo errado aqui, pessoal. Tem algo errado. A questão está nula. Então anulamos a questão porque não faz sentido isso aqui, ó. Porque é para ser 30. Vou botar uma letra F aqui, a imaginária. Peço desculpas, tá? Aqui no caso tem que ser 30. Letra E, perdão. Vou botar uma letra E aqui, que é igual a 30 graus, tá bom? Porque o ângulo X ele tem que completar justamente 180, que nem a gente fez na questão anterior, tá bom? Prosseguindo, questão 3. Escreva a expressão algébrica correspondente a cada sentença abaixo descrita. Vamos lá. Aqui no caso é linguagem usando letra para representar números, né? A gente já viu isso em vídeos anteriores. Escreva a expressão algébrica correspondente a sentença abaixo descrita, né? Então vamos lá. Questão A. Item A, perdão. O quadrado de um número x. Bem, o quadrado de um número x é justamente o número elevado ao expoente 2, tá? Que é x ao quadrado, tá bom? Então a gente coloca assim a expressão. O cubo do número y é o número y elevado à terceira potência, né? Que é y elevado a 3. O triplo de t adicionado ao dobro do número k. Bem, o triplo de um número é 3 vezes o próprio número. Então, o triplo de t é 3t, adicionado ao dobro de k, que é 2 vezes k. Tá aí a nossa expressão algébrica. Letra D. A terça parte de um número real diminuído 7. Bem, o número real pode ser qualquer letra, então vou colocar aqui uma letra J, de Jardel, né? E como é a terça parte, eu estou dividindo o número por 3. Diminuído 7, né? Então é J sobre 3 menos 7. O professor poderia representar por um x? Pode. Você poderia colocar x sobre 3 menos 7. Ah, professor, eu quero colocar a letra A, que meu nome começa com a letra A. Pode ficar sobre 3 menos 7. Então aqui são soluções, tá? Para a mesma pergunta. Questão 4. Uma determinada prefeitura aplicou 840 mil na construção de 3 praças e um parque infantil. O custo da praça foi de 210 mil. A expressão que apresenta o custo do parque em milhares de reais é... Então, a gente tem o seguinte, ó. Que a prefeitura aplicou 840 mil na construção de 3 praças e um parque infantil. O custo de cada praça foi de 210 mil. A expressão que representa o custo do parque em milhares é... Então, vamos aqui pensar o seguinte. Vamos pensar aqui o seguinte. Se a construção dos 3 parques, das 3 praças, perdão, e o parque foi 845 mil e cada praça foi 210 mil, você vai fazer o seguinte, ó. Eu sei que o valor do parque somado com o triplo de 210 mil, né? Ó, diz que cada praça custou 210 mil, então vai ser o triplo de 210 mil, certo? Isso aqui tem que ser igual a 845, tá? Isso em 845. Mas quem é o triplo de 210? Então, vamos pensar o seguinte. Então, isso aqui vai ser x mais 3 vezes 210, vai dar 630, né? É igual a 845. Então, a única alternativa que tem essa configuração aqui é a alternativa A, né? Que é 630 mais 845 é igual mais x, né? Tem que dar igual a 845 mil. Como ele está em milhares de reais, então a expressão correta é o item A, tá bom? Questão 5. Na cozinha de Eva há uma parede de 2,5 metros de altura e 2,5 metros de comprimento. Para azulejar a parede, a quantidade de azulejos que Eva vai precisar comprar em metros quadrados é...
Vamos ver aqui. Ele quer somente a área, né, em metros quadrados. Então basta você pegar o seguinte: se você tem a parede de comprimento e larguras iguais, você vai ter um quadrado, né? Então a área do quadrado é base vezes altura. No caso, ele quer saber a área, né, em metros quadrados. Eu tenho 2,5 de comprimento, como ele fala na questão, e aqui 2,5 de altura. Então basta multiplicar 2,5 por 2,5. Como é que eu faço isso? Transformo em fração. 2,5 é a mesma coisa que 25 sobre 10, certo? E como a área do quadrado é o lado vezes o lado, então é esse número aqui elevado ao quadrado. Então a área do quadrado, vou colocar um quadrado aqui, é o lado ao quadrado, e como o lado vale 2,5, você coloca 2,5 ao quadrado, agora transforma isso em fração, fica 25 sobre 10 ao quadrado. Agora usa aquela propriedade de potenciação, né? Ó, distribui o expoente, fica 25 ao quadrado sobre 10 ao quadrado. Quem é 25 ao quadrado? É 25 vezes 25, né? E 10 ao quadrado é 10 vezes 10. Então, 25 vezes 25 vai dar 625 e 10 vezes 10 vai dar 100. Quando você tem dois zeros embaixo, você faz a vírgula andar duas casas decimais. Eu tenho duas casas. Então, esse número aqui vai ser exatamente 6,25 metros quadrados de azulejo. A resposta que apresenta essa configuração é a resposta correta, que no caso é o item C, 6,25. Ok, pessoal? Prosseguindo aqui, pessoal, nós temos a questão 6, que diz o seguinte: calcule a diferença entre a raiz quadrada de 1,21 e a raiz cúbica de 1000. Então, vamos lá. A raiz quadrada de 1,21, você pode repetir 1,21, transforma em fração, né? Que é mais tranquila. Então, vai ficar 121 dividido por 100, ok? Ele quer a raiz quadrada, aqui é a raiz quadrada. Primeiro nós estamos calculando. Aí, no caso, isso aqui você vai ter o seguinte, ó. 121 sobre 100, transformando esse número aqui, ó, que está dentro do radical, em fração, tá? Então, agora eu aplico o quê? Aplico a propriedade, né, de radiciação, que isso aqui vai ficar raiz quadrada de 121 sobre a raiz quadrada de 100. Pronto. E agora vamos tirar a raiz quadrada desse de 121. A gente sabe que é 11, porque 11 vezes 11 dá 121. E raiz quadrada de 100 é 10. E agora ele quer a raiz cúbica, né, de 1000. Tirar a raiz cúbica de 1000, eu vou fazer de outra cor para não confundir vocês. Raiz cúbica de 1000, tá? A gente sabe que isso aqui é a mesma coisa. A gente pode escrever 1000 em forma de potência contando os zeros, né? Como eu tenho 3 zeros, eu posso ter 10 elevado a 3. Como eu tenho um radical e expoente iguais, eu posso cortar isso aqui, tá? Então, a gente vai obter apenas 10. Então, ele quer a diferença entre a raiz quadrada de 1,21 e a raiz cúbica de 1000. Então, isso aqui é apenas... como é a diferença, a gente vai ter 11. Deixa eu escrever de outra cor para não confundir. A gente vai ter 11 sobre 10 menos 10, ok? Resolvendo isso aqui, você pode transformar já em decimal, fica 1,1, porque só tem um zero aqui, vai dar uma casa, menos 10. Pronto. Aqui vai ficar 8, não, deixa eu ver aqui, 9. 10 menos 1 vai dar 9. 9 menos 0,1 dá 8,9. Então aqui vai ficar 8,9 negativo, tá? Por que negativo, professor? Porque 1,1 é menor do que 10. Ok? Então, esse número aqui vai ficar com um saldo negativo. Então, essa é a resposta correta, menos 8,9. Questão com grau de dificuldade maior, foi a questão 6. Porque aqui você tem que saber propriedade de radiciação, propriedade de potenciação e também operação com números inteiros, tá? Ó, você saber que esse número aqui vai dar negativo. Então, foi uma questão muito bem trabalhada. Questão 7. O volume de um cubo é igual a 125 centímetros cúbicos. Qual é o comprimento da aresta? Muito simples. A gente sabe que a aresta é esse comprimento aqui. A aresta também é aqui, porque quando você calcular a aresta, no caso, o cubo da aresta vai ser justamente o volume do cubo, né? Que o volume vai ser A elevado ao cubo. Então, você vai ter que A elevado ao cubo é igual a 125. Então, como é que eu resolvo isso? O expoente 3
quando ele vai para o segundo membro da igualdade, ele vai em forma de radical. Então, vai ficar raiz cúbica de 125. Então, A vai ser igual... Quem é a raiz cúbica de 125, né? Vai ser justamente 5. Ok? Por quê, professor? Porque 5 elevado ao cubo é igual a 125, tá bom? Professor, como é que eu encontro isso com cálculo? Muito simples. Pega 125 e fatora em fatores primos. Você tem que lembrar aqui quem são os primos. A gente começa o 3, tem o 5, tem o 7, depois tem o 11, o 13, por aí vai, né? O 19. Os números primos só são divisíveis por ele mesmo e por 1 apenas, tá? Então, aqui nós temos os primos. Tem um 2 também que é primo, tá? Mas aqui, no caso, o que vai nos interessar é o primo do número... No caso, o número primo 5, tá? Porque todo número terminado em 5 é divisível por 5. Então, vamos decompor. 12 dividido por 5, né, vai dar 2, certo? Sobra 2, aí junta 25 com 5 vai dar 5. Então, 125 dividido por 5 dá 25. E agora eu vou dividir 25 por 5 porque ele termina em 5. 25 por 5 vai dar 5, porque 5 vezes 5, 25. E aqui você divide por 5 de novo. E aqui você encontra 1. Ok? Então, você vai ter 5 quantas vezes? Se repetindo 3 vezes. Então, eu vou ter 5 elevado ao cubo. Ok? Então, você repetiria dessa forma, tá? Questão didática, estou fazendo aqui. Fica a raiz cúbica de 5 ao cubo, corta esse item com esse, e você vai ter que o A igual a 5 centímetros. O A de aresta, tá bom? Então, aqui a aresta mede 5 centímetros. Questão 8. Qual o valor da expressão 3 elevado à sexta potência dividido por 3 vezes 3 ao quadrado? Lembrando que nas expressões a gente resolve primeiro as potências e a divisão e multiplicação na ordem que aparecem, ok? Então, eu vou ter o seguinte. 3 elevado a 6 dividido por 3 elevado a 3, o resultado que eu encontrar eu vou multiplicar por 3 ao quadrado, ok? Então, vamos aproveitar aqui mesmo. Quando eu tenho quociente de potência de mesma base, por exemplo, A elevado a M dividido por A elevado a N, isso aqui é A elevado a M menos N, ok? Então, eu vou repetindo, aplicando essa propriedade aqui, nós temos 3 elevado a 6 menos o expoente 3 aqui, ó, porque a gente aplica a propriedade, ok? Aí nós temos 3 elevado a 6 menos 3, que vai dar 3, obviamente, multiplicado isso aqui por 3 elevado ao quadrado. Aí nós vamos ter 6 menos 3 dá 3, fica 3 elevado a 3, vezes 3 ao quadrado. Agora, qual a propriedade que eu aplico? Propriedade justamente de potência, produto de potência de mesma base. A elevado a M vezes A elevado a índice M é igual a elevado a índice M mais índice N, ok? Então, vai ficar esse expoente aqui, tá? Elevado a M mais N. Então, a gente só faz somar o 3 com 2. Então, fica 3 elevado a 3 mais 2. Isso aqui é igual a justamente 3 elevado à quinta potência, ok? Então, a resposta correta vai ser o item C, 3 elevado a 5. Questão 9. Determine a forma de potência e o valor da expressão. Ele quer na forma de potência. Então, vamos resolver na ordem que aparece, né? Olha só. Primeiro, vamos resolver a multiplicação, que está aparecendo primeiro, e depois essa outra propriedade aqui, tá? De qualquer modo, dá para resolver simultaneamente. Então, vamos lá. Como eu tenho um produto de potências de mesma base, conserva a base que é quem? Que é 2. E somos expoentes. 9 mais 11, né? 9 mais 11, mais 3. Isso aqui tudo dividido por... Agora vamos aplicar a propriedade de potência e de potência. Quando eu tenho uma potência elevada a outra potência, você multiplica as potências. Então, fica 7 vezes 3. Então, fica 2 elevado a 7 vezes 3, que vai dar 21. Mas eu vou colocar aqui para você ver o passo a passo, tá bom? Então, a gente vai ter 9 mais 11 vai dar 20. 20 mais 3 vai dar 23. Então, fica 2 elevado a 23 dividido por 2 elevado a 21. E agora, a gente vai aplicar o quociente de potências de mesma base. Conserva a base, que é 2, subtrai os expoentes. Fica 23 menos 21, que vai dar quanto? 23 menos 21 dá 2 elevado ao quadrado, ok? Aí, no caso... Então, como ele quer em forma de potência, pessoal, a gente deixa assim mesmo, tá bom? Fica 2 elevado ao quadrado. Mas se a gente quisesse calcular 2 ao quadrado, é justamente 2 vezes 2, que vai dar 4, né? Muito simples. Questão 10. Qual a soma
dos ângulos internos de cada polígono abaixo. Nós temos aqui um quadrilátero, né? Só aplicar a fórmula que a soma dos ângulos internos é n menos 2 vezes 180. Como eu tenho 4 lados, eu vou colocar o 4 no lugar do n. Fica 4 menos 2 vezes 180. Isso aqui vai dar quanto? Fica 2. 4 menos 2 vai dar 2. 2 vezes 180 vai dar justamente 360 graus. Então, aqui a gente até terminou isso aqui. Então, aplicando a mesma fórmula para o hexágono, tá? Já vou substituindo direto. Fica 6 menos 2, entre parênteses, tá? Porque a gente resolve primeiro que está no parênteses, vezes 180, né? Então, a gente vai obter 6 menos 2 vai dar 4. 4 vezes 180. 4 vezes 8 vai dar 32. Deixa o 2. Vai 3. 4 vezes 1, 4. Mais 3, 7. Fica 720 graus. Deixa eu ver se tem mais alguma questão. Tem mais uma aqui, né? Questão 7, né? O valor aproximado da raiz de 5 é. Então, como é que a gente faz, pessoal? A gente faz o seguinte, ó. Observe os números próximos de 5. Nós temos aqui o 4, o 5, né? O 6, o 7, o 8 e o 9, né? E nós temos aqui o 2, ou 3, perdão. O 3 e o 2. Vamos procurar quem é o quadrado perfeito próximo de 5. Nós temos aqui 4, que é um quadrado perfeito, e 9, que é um quadrado perfeito. Ah, professor, eu não sei o que é um quadrado perfeito. O quadrado perfeito é quando você tira a raiz quadrada desse número e obtém um número natural. Por exemplo, a raiz quadrada de 4 vai dar 2, e a raiz quadrada de 9 vai dar 3. Então, eu sei que a raiz de 5 está entre esses dois números, ou seja, a raiz de 5 está entre... está entre 3, né? Entre 2 e 3. Eu vou colocar aqui, raiz quadrada de 5. Então, ela tem que ser menor do que 3 e maior do que 2. Então, não pode ser essa. Não pode ser essa, por quê? Porque ela é menor que 3. Então, não pode ser 3,2 e nem 4,2. Tá? E ela é maior do que 1 também, porque ela é maior do que 2. Então, tem que ser um número bem próximo, né, nesse intervalo. Como ela está mais perto aqui, vai ser justamente a letra B, tá, pessoal? Mas o que foi que eu fiz justamente? Eu sei que 4 é menor do que 5, que é menor do que 9, né? 5 é menor do que 9. Bastou calcular a raiz quadrada dos números que possuem raiz quadrada exata, que no caso vai ficar 2, menor do que 5, menor do que 3. E daqui você tira a sua conclusão. Opa, raiz, tá? Desculpa. Quando eu colocar a raiz aqui. E daqui você tira a conclusão que a raiz quadrada de 5, que é um número irracional, tá? Já expliquei para vocês o que é um número irracional. Tá entre esses dois números, que então a gente tem a melhor aproximação, que é 2,2. 3,2 não é, porque o 3,2 vai estar aqui na frente, tá? Então não é. E nem 1,1, porque ele vai estar mais na frente do 2 aqui, ó. Então 1,2 não pode ser também. Então o único número próximo foi o 2,2, pessoal. Então a gente encerra aqui a nossa revisão, tá? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Desejo a todos bons estudos e até a próxima aula, pessoal.